Olá, todo mundo. Eu tava vendo uns vídeos sobre filosofia e sobre retórica, mais especificamente. Eu fiz vídeos sobre retórica de Aristóteles e coisas afins, e parecidas, obviamente. E eu fiz sobre uma história sobre um dos acadêmicos da Academia de Platão, ele foi para Roma para pagar uma dívida lá. Ele fez duas palestras, uma para defender a justiça e uma para ir contra a justiça. E eu queria também treinar minha retórica, então eu queria fazer só por teste mesmo e postar no YouTube só para ter algum fim no final das contas. Então é isso. Então basicamente eu quero defender a justiça e contra a justiça, vamos dizer assim. Primeiramente, pai, vou começar com defendendo a justiça e depois fazendo como um advogado do diabo e contra a justiça. Primeiramente, vamos começar como eu já falei, com a justiça. Primeiramente, a tese é para que a justiça é necessário para a sociedade. Na verdade, a justiça é um bem necessário, é tipo algo necessário existir a justiça. Tipo, nós somos animais sociais. O ser humano é um animal social, portanto, ele tem que viver em sociedade. Por que ele tem que viver em sociedade? Uma coisa em comum em outros animais sociais é que eles são dependentes do outro de alguma forma. Como por exemplo o ser humano. Ele não tem caras, eles não têm presas grandes, ele é frágil, mas só que o que ele faz se ele conseguir sobreviver? É o negócio que ele conseguir trabalhar com os outros. Ele conseguir juntar talentos dele mesmo com os outros. Só que quando acontece isso, como não temos certeza que o outro não vai nos prejudicar? Como por exemplo, roubar de nós. Não é algo impossível. Mas por que então nós ia viver em sociedade sendo que nós não temos certeza absoluta que alguém e não vai nos prejudicar? Então por isso que é necessário ter justiça, algum tipo de justiça. Porque sem justiça, sem um saber que existe algo que vai punir alguém de fazer algo contra a sociedade, eh, a sociedade não vai conseguir continuar os seus processos. Porque para a sociedade conseguir continuar e conseguir se manter unida e trabalhando para valores mais elevados para a sobrevivência do grupo, é necessário que exista justiça, para que com isto a sociedade consiga existir em grupo. Então é necessário existir justiça numa sociedade humana. E se, tipo, vamos dizer assim, que a justiça seja quebrada, com outros termos, não existe a lei, uma terra sem lei, o que acontece? Basicamente, vamos comparar com o fim do Império Romano. Basicamente, isso é um caos. Pessoas matando outras pessoas, iam fazer, tipo, massacres, torturas, enfim, porque não existe lei. Uma sociedade sem lei, sem justiça, ia ser um caos completo. E, obviamente, não queremos viver numa sociedade sem justiça. Obviamente, claro, né? Tanto que Cícero, ele defendia a justiça. Cícero foi um grande homem da época de Roma, um senador romano, um grande orador e filósofo romano. Ele defendia a justiça como algo natural. Porque como nós humanos se juntamos e convivemos em sociedade, ele considerava como nós temos uma capacidade racional que nós conseguimos apontar como algo superior para nós viver em sociedade. Então, por isso que Cícero acreditava que a justiça vem da natureza racional. Porque o ser humano, como um ser racional, criou a justiça. Ou pelo menos conseguiu conceber ela para usar a justiça de alguma forma. Pense numa sociedade sem justiça, sem lei. Ia ser um caos, porque a sociedade ia virar um caos. Ia ser pessoas matando umas às outras, fazendo. Ia ser Sodoma e Gomorra. Umas transando com outras, sem qualquer critério, como verdadeiros animais. Sem algo racional por trás. Por isso que justiça é algo necessário para se viver em sociedade. Agora eu vou fazer a contra-defesa. E basicamente que a justiça não é necessária. Ou pelo menos ela é falsa. Ela não realmente existe. E não é algo verdadeiro. Por exemplo, os animais. Você viu tipo assim, um cachorro se perguntando o que é susto, não é susto? Se pode argumentar, mas cachorros não são racionais. Mas se justiça fosse algo inato da natureza, realmente algo que vem do universo, os animais também teriam ela. Porque, ou as plantas, ou algo do tipo, porque a justiça passa a ser algo realmente natural do universo, algo do logos, algo transcendental.
ele teria que viver também na natureza. Só que o que nós temos é ao contrário. Se você vê realmente, tem animais que morrem por nada e não importa. Animais que, tipo, já viu aqueles macacos que vivem em pando, que o alfa maltrata um macaco pequeno e continua assim, porque não existe justiça. É simplesmente uma relação do mais forte com o mais fraco. Porque não existe justiça na natureza, existe a relação de forças. Assim como a lua ela é atraída pela Terra, porque a força da Terra é mais forte. A força gravitacional da Terra é mais forte. Então existe uma relação de poder e não necessariamente de algo transcendental à humanidade. E uma coisa que prova isso é que a nossa moral, a nossa ética muda conforme o que é mais propenso a acontecer, mas na verdade o que mais nos beneficia, ou pelo menos uma parcela da sociedade, como por exemplo a escravidão. Na época de Roma, existia escravo como algo normal. Tipo, as pessoas não têm controle nem do seu próprio corpo, porque na sociedade romana, escravo não é algo normal e tinha que servir ao seu dono qualquer coisa. Podia quebrar a perna dele, que nem fizeram com o Epicteto, ou vão dizer assim, forçar relações com ele, vão dizer assim, como relação de poder. Enfim, então nessa época, escravidão é algo normal e defendida normalmente. Tanto que os filósofos gregos, eles questionavam a razão do universo, mas não questionavam se é certo existir escravo ou não. Porque eles podem até questionar o universo, mas eles não vão questionar o que é benéfico a eles. Porque os filósofos gregos realmente eram homens ricos que tinham escravos. E quando vem a Revolução Industrial, que tornou mais benéfico para a humanidade ter pessoas que trabalham e têm liberdade para poderem comprar o que a economia produz, aí sim acabou a escravidão. Porque os meios necessários, que meios não, os meios econômicos se tornaram benéficos, ou seja, a ética mudou para que se assustar ao que é benéfico na época. Ou seja, não existe certo e errado. E se não existe certo e errado, vamos dizer, na sociedade, ou pelo menos ela, se existe não é aplicada na sociedade, é só um meio que nós criamos para controlar as pessoas ou a população para existir um certo e errado. Esse meio, se não existe certo e errado, objetivamente, justiça não existe, porque para ter justiça, a paz da justiça é ter um certo e um errado, algo para ser bonito e algo para ser incentivado. E continuando, você vê? E Maquiavel, ele defendeu isso, falou que o príncipe devia parecer susto e fazer até algumas ações sustas para que o povo visse e se sentisse menos acuado, menos, até mais protegido, na verdade. Porém, quando não fosse mais necessário, ou melhor, quando a ocasião se tornasse mais benéfico, não ser susto, o governante devia ser, vamos dizer, mal, vamos dizer assim, porque a justiça só é uma ferramenta que os mais poderosos usam para controlar os mais fracos. Porque eles criam o que é bem e mal para que o povo não faça certas coisas, para que ele não prejudique quem está na base superior da pirâmide social. Então, o bem e o mal é uma ferramenta que os poderosos usam para controlar os mais fracos. Assim como os salvas naquele negócio de macaco batem no mais fraco e continua assim, porque eles usam as forças físicas para isso. Mas como o ser humano é um animal social, ele usa o social, ele usa o bem e o certo e errado para usar isso, uma força social, para assim dizer. E uma prova disso é que quem tem poder não é punido. Realmente pode ver, tem muitas histórias que quem tem poder realmente, ele pode fazer um monte de merda, que nem aconteceu com o cara lá do Trump lá, que eu não quero falar o nome especificamente, que o cara fazia um monte de merda, e muitas pessoas que ele conhecia faziam um monte de merda, e no fim ninguém foi preso e nada aconteceu. Só foi afastado os arquivos, ou seja, quem tem poder não é afetado pela justiça, porque a justiça é algo falso, algo que não é verdadeiro, porque a justiça é só um meio que um animal social que o ser humano usou para usar como poder nos outros. Pelo menos quem tá no topo da pirâmide social. Enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir. Eu tentei fazer minha melhor coisa que eu consegui. Eu reparei quando tava falando áudio que não tô bem, mas eu planejo melhorar minha oratória e retórica. Enfim, até o próximo vídeo. Falou!